Vamos lá então, pessoal, fazer uma revisão, né, da prova. Uma revisão dócil, muito dócil, fofinha. Tá aqui. Dócil. Dócil aqui. Ele está com frio, né, como sempre. Tá de toquinho, luva e bota. Então, dócil, professor. Vamos lá então. Questão aqui, ó. Troquei os números, obviamente, né? Vamos lá, vamos supor que aqui seja 20 metros, tá? Aqui seja 40 metros. Aqui seja 30 metros. Ok? E a pergunta é o seguinte. Calcule, olha só, calcule a RBR. Ou seja, eu não sei o tamanho de BR. Entendeu? Vou fazer um pontinho aqui melhor. Eu não sei o tamanho desse BR. Eu quero saber quanto mede essa distância aí de BR, tá? Quanto mede? Ó, então olha só, aqui tem um retângulo, tem Pessoal, na prova vai vir contextualizado, tá? Tem lá o enunciado, mas é para calcular isso aí, tá bom? Então, são tudo questões também trabalhadas em sala. Lembra que a revisão é feita em sala também, né? Então, por exemplo, aqui imagina uma folha de EVA e você vai cortar um retângulo dentro dessa folha, por exemplo. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Como é um retângulo, pensa bem, se é um retângulo, então os lados são iguais e opostos. Quer dizer que esse aqui é 20, esse lado aqui que eu estou marcando é 20 também, tá? Ok? E aqui é 30. Então vamos fazer por semelhança de triângulo. Então, olha só. Vou circular os triângulos para você ver. Ó. Então vamos analisar esse triângulo aqui amarelo. Tá vendo? Ó? É um triângulo. E vamos analisar esse triângulo aqui amarelo. Ó. Outro triângulo. Tá vendo? É dois triângulos. Aí você compara base com base, né? E o comprimento, a altura com altura, comprimento. Então, vamos lá. Observem que aqui, pega aqui a tinta azul, ó, é 40 metros, não é? Então, esse 40 metros é o lado maior desse triângulo, ó. Observe só. É o maior lado desse triângulo amarelo. Então, 40 metros de comprimento aqui, né? Que é a hipotenusa dele, é igual a 20. Proporcional a 20, né? 20 metros, tá vendo? Ó? O lado maior desse triângulo 1 e do triângulo 2, que é o lado maior. É esse que está inclinado. Então, o lado maior, 40, é proporcional ao lado maior do outro. Aí vamos para a base, né? Esse aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, a base dele é quanto? É 30. Tá vendo que eu coloco os dados, ó, do triângulo grande, os dados estão do mesmo lado. E do triângulo pequeno, do mesmo lado. Então, olha só. Esse lado aqui, ó, que eu estou marcando aqui de azul, é equivalente a qual lado desse triângulo? Gente, não vai se confundir. Não é esse lado aqui de baixo, não. É esse lado aqui. Por quê? Porque esse triângulo aqui está virado. Entendeu? O triângulo 2 está virado. Então, observe que esse lado que eu marquei de azul é o segundo maior lado do triângulo 2, não é? Primeiro é o grandão 20, depois é esse BR, depois é o pequenininho. Se você olhar para o triângulo 1, é a mesma coisa. Ó. Primeiro é o 40, depois é o 30, depois é o pequenininho. Então, esse lado aqui de 30 é proporcional a esse lado aqui, ó, BR, que eu não sei. É esse lado equivalente dele, porque o triângulo está em pezinho, então é esse lado equivalente. Então, esse lado aqui, ó, é o BR. Eu posso chamar ele de X? Posso. É o lado BR. Vou chamar de X. No final eu coloco o BR, tá? É o lado X. Tá? Então, 40 vezes X, 40x. 3 vezes 2, 6. Dá 600. X é igual a 600 dividido por 40, né? Quem está com a letra fica embaixo. Vamos lá. Corto um zero.
Então, x é igual a 60 dividido por 4, dá quanto? 15 metros. Ou seja, a resposta é igual. O lado BR mede 15 metros. Bem fácil, né? Tá. Esse aqui. Godofredo, com 1,80 m de altura, projeta sua sombra com comprimento de 10 metros. Ao mesmo tempo, a árvore de seu jardim projeta uma sombra de 32 metros de comprimento. Qual é a altura da árvore? Olha só, gente. Imagina o Godofredo aqui. Tá. Qual a altura do Godofredo? 1,80 m. Aí ele projeta a sombra de uma árvore. Ó. Aqui é a sombra da árvore. Quantos metros que é a sombra da árvore? Ó? 10 metros. Tá? Então, 1,80 m. E ele projeta a sombra da árvore 10 metros. Ó. Tá o Godofredo em pé. Aí a sombra que ele projeta é 10 metros. No mesmo lugar que ele está lá, né, tem uma árvore. Essa árvore tem uma altura. Eu não sei qual a altura da árvore, tá? A altura da árvore. Mas eu sei que o comprimento da árvore é quantos metros? 32 metros, ó. Ao mesmo tempo, a árvore do jardim projeta uma sombra de 32 metros de comprimento. Qual a altura da árvore? Então, olha só. Mesmo passo, gente. Altura com altura, base com base. Olha só, a altura é quanto do Godofredo? 1,8, que é igual à altura da árvore, ou seja, proporcional à altura da árvore. Tá? Ó, altura do Godofredo, altura da árvore. Qual o comprimento da sombra do Godofredo? 10. Qual o comprimento da sombra da árvore? 32. Vamos lá. 10 vezes H. Opa. 10 vezes H é 10H. Ok? Aí 1,8 vezes 32. 1,8 vezes 32. 2 vezes 8 é 16. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3 vezes 2, 3 vezes 8 é 24. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então ficou 6, 7, 5. Né? Conta uma casa depois da vírgula. Então aqui deu 57,6. Tá. Esse 57,6 vou dividir ele, né? Então fica isolo o H, 57,6 divide por quanto? Dividido por 10. Bom, como vamos dividir por 10, gente, toda vez que você divide por 10, é só dar uma casinha com a vírgula. Ó. Não é 59,6? 5,96 metros. Essa é a altura da árvore. Tá bom? Então, olha só, não precisa nem dividir, ó. Você, como tem um zero aqui, você anda uma casinha com a vírgula. Pronto. Aí já dividiu, tá? Porque é 10, então anda uma casinha. Bem fácil, né? Próximo. Ah, essa aqui, deixa eu dar uma arrumada aqui, ficou aqui um rabisco. Isso aí. Olha só, agora esse aqui. Deixa eu mudar ele. Tá, eu vou fazer assim mesmo, tá? Com 1,5, tá bom? Como tá aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó. Eu quero saber, calcule a altura, tá? Calcule H. Isso que eu vou saber. Vai ter uma questão na prova, tá? Né? Tem um enunciado, mas é para você calcular o H. Vai dar o Hzinho para você calcular. Aí, como é que a gente faz aqui, ó? Tá vendo que aqui tem um triângulo pequeno? Ó, deixa eu desenhar aqui. Ó, um triângulo pequeno. E também tem um triângulo grandão. Aqui, ó. Triângulo grandão, ó. Tá vendo? São dois triângulos. Então, lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a comparação. Base com altura, base com altura. Vamos lá. Qual é a base do triângulo pequeno? 2. Que é proporcional, base do pequeno é proporcional à base do grandão. Qual é a base do grandão? 8 metros. Tá. Qual é a altura do pequeno? 1,5. Então, tá vendo? Ó? O que é do pequeno está desse lado. O
porque a do grande vai estar do outro lado. A altura do grandão, H. Vamos lá. 2 vezes H, 2H. 1,5 vezes 8 dá 12, né? Ó, dá 12. E 12 divide por 2, quanto? 24, não é? Bem facinho, gente. Então, ó, base pequena com base grande, 2, 8. A altura do pequeno, que é 1,5, e a altura do grande. Pronto, montei a fórmula, regra de 3, dividiu, acabou. Esse aqui, altura da árvore, mesma coisa. Vamos lá. Qual é a altura, ó, base com altura, tá? Então, ó, qual a altura dessa árvore? H. Altura com altura, ó, altura da árvore H. E qual a altura da haste? Chuva. A altura da árvore H. A altura da haste, 6. Voltando para o lado da árvore. Qual é o comprimento da base da árvore? 15. Qual o comprimento da base da haste? 2. Agora é só fazer cálculo. 2 vezes H, 2H. 15 vezes 6, 90. H igual 90 dividido por 2. H igual 45 metros. Bom? Bem facinho, né? Próximo. Vamos lá. Esse aqui agora. Pessoal, mesma coisa. Altura com altura, base com base. Ó, qual é essa altura? 1,68, ó. Então, altura com altura, né? E qual é essa, ó, altura? Ó, o que acontece? São dois triângulos aqui, ó. O triângulo da menina e o triângulo o quê? Da bandeira aqui da haste, tá vendo, ó? São dois triângulos, ó. O triângulo 1 e o triângulo 2. Então, a altura do triângulo 1 oposta à altura do triângulo 2. Ó, então, proporcional. A altura do triângulo 1, 1,8. Qual a altura do triângulo 2? Vou descobrir. Base do triângulo 1, 1,14. Base do triângulo 2, 5,7. Tá bom? Aí, regra de 3. H vezes 1,14, 1,14H. 168 vezes 1,7. Pessoal, lembrando que esse cálculo nós já fizemos em sala de aula. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui, porque nós já fizemos ele em sala de aula, passo a passo. Eu fiz com vocês no quadro, passo a passo. Então 1,68 vezes 5,7 é 9,5, vou por 9,58. Está arredondado, tá? Arredondado para 58. Então, H vai ser 9,58 dividido por 1,14. Vou fazer a divisão disso aqui, porque a divisão é mais difícil, né? Então, 9,58 dividido 1,14. Nesse caso, duas casas depois da vírgula aqui, duas casas depois da vírgula ali, você pode cortar as casas, porque as casas são iguais. Então, 958 divide por 114, 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3, 11, sobe 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, deu 912, né? Ok. Não dá para dividir mais, coloca a vírgula. Vamos lá. 8 menos 2, 6. 5 menos 1, 4, 0. Então, 46 não dá mais para dividir. Já coloquei a vírgula aqui, né? Eu coloquei a vírgula adiantada, tá? Mas é aqui que coloca. Depois que você faz a subtração, você coloca a vírgula, né? Tá. Então, 8 menos 2, 6, assim por diante. 8 menos 2, 6. 5 menos 1, 4. 9 menos 9, 0. 46 é para dividir? Não. Coloca um 0. Eu coloquei um 0, por isso eu coloquei a vírgula, tá? Deixa eu fazer passo a passo aqui, ó. Tirar essa vírgula. Se alguém tem dificuldade, né? 46 não divide, 0 e vírgula, tá bom? Dá por 4, né? 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 4 vezes 1, 4. 60 menos 56, sobra 4. Então, a altura do mastro, ou está a bandeira, é, né, aproximadamente aí
8,4 metros, tá bom? Dá para continuar a divisão? Dá para continuar, tá? Se quiser continuar, pode continuar sem problema, tá bom? Só fazer mais divisão, né? Pessoal, divisão não é o foco da nossa matéria. O foco da matéria aqui é medidas indiretas, né? Comparando os triângulos, tá bom? O foco não é essas coisinhas que eu faço para poder fazer mais detalhado. Mas o foco é isso aqui, ó. Esse é o foco, tá? Ó, montar a regra de 3, entender essa semelhança de triângulo. Isso aqui é mais algo para poder melhorar, né, o raciocínio, tá bom? Ok? Então, muito fácil, né? Extremamente dócil. Espero que vocês estejam aí acompanhando, tá bom? Vamos lá, próximo. Olha isso aqui. Ó. Lembre que na prova, eu já falei para vocês várias vezes na sala de aula, os números são diferentes, tá bom? Esse aqui agora, ó. Aqui tem um triângulo, tá vendo? Ó, aqui tem um triângulo. Deixa eu fazer ele de amarelo, ó. Tem um triângulo aqui, pequeno, e tem um triângulo aonde? Em cima, né, ó. Ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. O triângulo grandão, o quê? Azul. Vendo? Triângulo amarelo, triângulo azul. Vamos lá. Como é que eu faço para descobrir? Ele quer descobrir aqui, ó. Lá na prova, você vai descobrir esse lá de cima. Ele vai falar no enunciado que é a largura do rio. Então, a largura do rio eu vou chamar de x, não é? Então, eu vou descobrir essa largura do rio. Então, calcule, né? Calcule o x, tá? Em sala de aula, eu mostro para vocês essas questões. São todas questões do livro, pessoal. Tá? Então, aqui é para descobrir o quê? A largura de quem? Do rio. Eu quero descobrir a largura do rio, ó. Aqui. Tá bom? É isso que vai pedir. Então, vamos lá. Como é que eu faço aqui, ó? Triângulo com triângulo. Ó, qual é a base do triângulo pequenininho? 4. Qual é a base do triângulo grandão? Veja que está virado. A base não é essa que está na diagonal, não. A base é onde está o x, ó. Tá bom? Então, é o x, ó. Base do pequeno, base do grande. Qual a altura do pequeno? 3. Qual a altura do grande? 21. Ó, base do pequeno, base do grande, 4x. A altura do pequeno, 3. A altura do grande, 21. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 21, 84, né? Então, agora, é só fazer, né, a divisão, né? Então, fica x é igual a 84 dividido por 3. Então, 84 divide por 3, dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2, abaixo 4. 24 divide por 3, sim, dá 8. 8 vezes 3, 24. Sobra 0. Então, a resposta, qual a largura desse rio? A largura desse rio, pessoal, é 28 metros. Tá bom? Bem fácil, né? Muito dócil. Próximo. Agora vamos entrar no teorema de Tales. Pessoal, o teorema de Tales é regra de 3 também. Tá bom? Então, vamos lá. São retas paralelas com linhas que cortam as retas paralelas na diagonal, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui o número 3. Aqui número 7. Aqui eu vou pôr o número 9. Tá bom? Então, o que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é achar o valor de x. Eu preenchi. Lá na prova vai estar esses valores já preenchidos. Lá vai estar outros valores. Então, é só você achar o x. Como é que a gente faz? Muito simples. Ó. O lado de cima com o lado de cima. Então, 3 é equivalente a x, né, proporcional a x. Assim como 7 é proporcional a quem? Ao 9. Tá vendo? Ó? 3 proporcional ao x e o 7 ao 9. Tá vendo que o 3 e o 7 estão do mesmo lado? Ó? Coloquei do mesmo lado. Então, vamos lá.
7 vezes x, 7x. 3 vezes 9, 27. X é igual 27 dividido por 9. Então fica aqui, ó, 27 dividido por 9. 9 não, 19, opa, contrário. Tava vendo demais aqui, né? Ainda bem que vocês me avisaram aí. Ó, 7, x é igual 27 dividido por 7, tá? Não por 9, porque ó, 3 vezes 9 é 27. E 7 vezes x, 7x. Então, isolo o x e o 7 fica embaixo no denominador. Então, agora assim, ó. 27 divide por 7. Vamos lá? Então, vai ser, ó. Dá por 3. 3 vezes 7, 21. 7 menos 1, 6. 2 menos 2, 0. Coloca uma vírgula e um 0. Dá por 8. 8 vezes 7, 56. Sobra 4. Então, nesse caso aqui, o x vai ser 3,8. Gente, é muito fácil. É só fazer regra de 3. Ó, de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Tá, esse aqui agora. Deixa eu colocar aqui uma medida. Vamos ver qual é uma medida boa para esse negócio. Uma medida adequada para isso. Aqui. Hoje apura. Com a medida que é adequada. Vamos lá. Aqui vou colocar, para ficar adequado, 5 e 3. Tá bom? E aqui vai ser o x. E aqui eu vou colocar 7. Vamos lá, ó. É muito fácil isso aqui, né? Primeiro passo, vamos achar o x, né? Valor do x. Vamos lá, então. Ó, mesma coisa. Só tá virada a figura, mas é o mesmo princípio, ó. Ó, o 5 está com x. Então, 5 igual a x, né? É proporcional. Assim como o 3 está com quem? Com 7. Veja o que eu fiz. Ó, tá vendo que eu coloquei, ó, 5 e x em primeiro lugar, depois 3 e 7. Observe que o 5 e o 3, tá vendo esses dois aqui, ó? Tá vendo que eu deixei eles do mesmo lado, ó? Ó, tá vendo, ó? E o x e o 7 estão de um lado, eu coloquei do outro lado, ó. Você faz a sequência. Tem outras formas de fazer? Tem, gente. Dá pra inverter, só que quando inverte, inverte todo mundo. Você não pode se inverter só um, tá? Eu prefiro fazer assim. Vamos lá. Então, 3 vezes x, 3x. 5 vezes 7, 35. Então, x é igual a 35 dividido, ó, vai ficar 35. 3 está com x, fica embaixo, por 3. Dá 1, 1 vezes 3, 3, sobra 0, abaixo 5. 1 vezes 3, 3, sobra 2. Coloca um 0, uma vírgula, dá por 6. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Então, quanto que deu aqui? 11,6, tá? Como deu 11,6, na prova de vocês esse valor será mais exato, tá bom? Então, olha só, 11,6. Só que qual a escala aqui, pessoal? Nem 1 para 18 mil? Ó, é 1 para 18 mil. Então, quer dizer que aqui o x deu 11,6 o quê? Centímetros. Então, esse x é 11,6 centímetros. Só que no mapa, de verdade, a rua não tem um centímetro, né? Um centímetro, às vezes, tem um dedo, né? Depende do dedo aí da pessoa, né? Então, você tem que fazer o seguinte. Se é cada centímetro é 18 mil centímetros na realidade. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 18 mil, tá? Vamos lá. Então, fica 11,6, né? Vezes quanto? 18 mil. Tá, vamos lá. 6 vezes 0,
0, 0, 0. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Mais aqui, uma vez 0, 0, 0, 0. Uma vez 8, 8. E uma vez 1, 1. Outro mais aqui. Uma vez 0, 0, 0, 0. Uma vez 8, 8. Uma vez 1, 1. Tá. Aí eu vou somar agora tudo, ó. 0, aqui, 0, esse aqui, 0, esse aqui, 8, 0 mais 8, 8, 1 mais 1, 2, mais 8, 10, sobe 1, aqui ficou 2. Conta uma casa depois da vírgula, deu quanto? 20.800, não, deu 208 mil, né? Beleza. Então, agora, esse valor, o que a gente faz? 208.800 centímetros, ok? Só que ele quer esse valor em quê? Ele quer esse valor em metros. Então, eu achei a resposta em centímetros, mas eu vou colocar agora em metros. Como é que divide para metro? Como é que transforma em metros? É só dividir por 100. Ó, vamos cortar o zero. Ó. Dividiu por aqui. Sobrou quanto? Resposta é igual a 2.088 o quê? Metros. Tá bom? Extremamente dócil a questão, né? Bem fácil, né? É uma questão você tem que praticar, tá bom? Tem que praticar. Tu tem que passar ela limpo, tá bom? Por que tem que passar ela limpo? Porque é importante para você poder treinar, tá bom? Para você poder treinar a questão, tá? Gente, não adianta só ficar olhando. Tu aprende menos, tipo, vai pela experiência do professor. Se você pegar a questão, passar limpo esses cálculos, treinar, na sexta-feira, a gente pode tirar dúvida de repente. Tá? Tudo é certo, lá a gente vai por lá, né? A gente vai estar, né? E tem que perguntar em sala de aula, gente. O negócio é que as abelhinhas que elas fazem? Vivem, às vezes, né? Ali e não pergunta, né? Com vergonha e tal, né? E também os pais, né? Se algum pai estiver assistindo, peça pro filho. Filho, passou a limpo? Deixa eu ver, você reescreveu ali os cálculos? Você realmente entendeu com profundidade? Pronto, porque as questões são baseadas nos mesmos métodos. É o mesmo método, tá bom? Vamos lá, próximo. Esse aqui agora, né? Vamos resolver achar o valor de x, ó. É a mesma coisa que eu fiz, ó. O de cima com o de cima, vamos lá. X mais 2 proporcional a 8. E o de baixo com o de baixo. Então, 4 proporcional a quanto? X menos 2. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Regra do chuveirinho, tá vendo? Ó, vamos multiplicar cruzado, ó. Então, fica x mais 2 vezes o outro, ó. X menos 2. Regra do chuveirinho. Que esse x multiplica todo mundo do outro lado e esse 2 também. Fica assim, ó, x vezes x. O x tem o número 1 na potência. Ó. Toda letra, pessoal, que não tem nada em cima é porque é o número 1. E quando você multiplica x1 vezes x1, tu repete a base e soma o expoente. 1 mais 1, 2. Então vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. Tá? X vezes menos 2, menos 2x. Tá? 2 vezes x, mais 2x. Tá? 2 vezes 2, menos 4. Vamos para o sinal. Ó. X vezes menos x é menos 2x, porque mais com menos é menos. Agora, ó, esse 2 mais 2 vezes menos 2 é menos, porque mais vezes menos é menos. Tá, aí vamos lá para a outra parte. Ó. Mais 2x, ou menos 2x, mais 2x anula. Mais 2 menos 2 é zero, então tu corta. O que sobrou aqui? X ao quadrado menos 4. Então, esse cálculo deu x ao quadrado menos 4, igual. 4 vezes 8, 32. Então, fica x ao quadrado igual. 36, passa o 4 para lá,
mais 4, x é igual. Toda vez que você tiver uma letra ao quadrado e tiver um número do outro lado, opa, esse 30 aqui, ó. Deixa eu fazer passo a passo, eu pulei um passo aqui, tá? É 36, só que eu pulei um passo, ó. Aqui é 32, né? Eu tô fazendo adiantar, tá? Eu tô com a resposta na cabeça e eu coloquei 36. Ó, aqui é 32, né? Ó, 4 vezes 8, 32. Então, eu pulei uns passos aqui, ó. 4 vezes 8, 32. Aí o que você faz? 32. Esse 4 passa para lá. Como que ele passa? Mais 4. Então, x ao quadrado é igual. 32 mais 4, 36. Tá vendo que eu estava adiantando a etapa? Então, olha só. Toda vez que eu tiver uma letra elevada ao quadrado e um número do outro lado, você faz o quê? Se é ao quadrado, faz raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6. Pronto. Acabou a questão, tá? Então, lembre de fazer a regra do chuveirinho e fazer essa sequência. E, tá. E agora? Vamos lá. Você pega agora, ó, o que eu vou criar nessa questão lá, tá bom? Lá na questão ele pede o valor do ângulo x, ele pede o valor do ângulo P e pede o valor do y, tá bom? Dos três. Vamos começar encontrando o valor do ângulo, né? Logo, aqui encontra o valor do ângulo. O x, né? Bem fácil. Pessoal, imagine assim, ó, que eu tenho uma reta, tá bom? E tudo isso aqui tem 180 graus, ó. Uma meia volta, né? 180 graus. Aí eu pego e falo bem assim, ó. Aqui é 180, então aqui é 80 graus. Ó, olha, se tudo isso aqui é 180, isso aqui é 80, só conta para cá. 100. Mas se eu somar os dois, se eu somar 100 mais 80, eu posso falar que é igual a 180? Posso. 100 mais a outra parte é igual a 180. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Isso aqui, quantos graus? É 180. Só que ele pegou 180, dividiu com essa reta vermelha, e uma parte ficou onde? Ficou aqui. A outra parte está onde? Está aqui, ó. Os dois juntos dá 180. E qual é a parte que está desse lado? Ela está aqui embaixo, ó. É a mesma reta, pessoal. É a mesma inclinação. Então, esse 10x, ele pode ser escrito aqui em cima, ó. 10x mais 10. Os dois somados, ó, fica assim, ó. Se eu somar 10x mais 10, e eu somar mais o outro lado, 6x mais 10, é igual aqui, ó. Se eu somar os dois lados, quantos graus eu vou ter? 180 graus. É assim que faz. Então, somei um lado e somei outro lado, né? Porque os dois lados juntos dá quantos graus? 180, tá? Agora é só resolver. Vamos lá. No final eu coloco esse chapeuzinho, tá? Vamos lá. Ó, 10x, vou somar com quanto? Com 6x. Quanto que dá? 16x, tá? Deixa assim. Aí, mais. Quanto que é 10 mais 10? 20. Tudo igual a 180, tá? Vou deixar sem os graus, deixa assim. No final eu coloco. Tá, aí vamos isolar a letra, ó. 16x é igual a 180. O 20 não tem letra, né? Então 20 passa para o outro lado, ó. Mas quando eu mudo de lado, muda o quê? O sinal, tá? Então fica 16x é igual a 180 menos 20, 160. Então, x é igual a 160. Quem está com x não é 16? Então ele fica embaixo o quê? Vai dividir, tá bom? E quanto que é 160 dividido por 16? Tá? 10. Então, quantos graus aqui vale o x? 10 graus. Tá bom? O x vale 10 graus. Bem tranquilo isso aí, né? Bem de boa. Tá bom? 10 graus. Vou fazer um grau menor aqui. Parecendo um 18, né? Aqui, ó. Ó, 10 graus, tá bom? Então, x, a primeira resposta. X é igual
10 graus. Tá. Agora eu vou achar quem? Vou achar o P. Pessoal, veja bem. Se o x vale 10 graus, quanto vale o grau desse lado aqui, ó? Esse grau aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, tá vendo, ó? É igual a esse ângulo aqui, gente. É o ângulo do lado esquerdo. Os três são iguais, porque é a mesma reta em linhas paralelas. Os três graus é igual. Então, se eu achar o primeiro, eu acho os outros dois, inclusive o P. Então, vamos fazer a substituição. Deixa eu pegar aqui. Tá, vamos lá. Olha só, o de cima, ó. 10x mais 10 igual. Eu acabei de achar o valor do x. Então, 10 vezes x, o x vale quanto? Vale 10, mais 10 da fórmula. Quanto que é 10 vezes 10? 100. 100 mais 10? 110 graus. Então, aqui vale 110 graus. Então, o P, 110 graus. O Y. O Y agora é regra de 3, né, gente? Vamos lá. Ó, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ó. Esse com esse. Então, 4 é proporcional. 9 divide por 2 é 4,5, né, gente? É direto isso, tá? E embaixo quem? 5 proporcional a quem? A y. 4 vezes y. 4y. O 5 vezes 4,5, 5 vezes 4,5 é 22,5. Tá? 5 vezes 4,5, 22,5. A y é igual a 22,5 dividido por 4. Tá bom? Vamos lá. Então fica 22,5 dividido por 4. Aí o que você faz aqui, ó? Aqui tem uma vírgula, não tem? Para você tirar essa vírgula, tu coloca um zero do lado oposto, ó. Uma casa depois da vírgula, então tu coloca um zero do lado oposto e tira o quê? E tira aqui. Tá bom? Então fica assim, ó. 225 por 40, vamos lá. 22 divide por 40, não. 225 divide, dá quanto? Dá 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20, não é? Ó. 5 vezes 4 não é 20? Então tá próximo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Quanto que sobra? 5, 2, 0. Tá bom? Aí vamos colocar aqui mais uns números, né? Ó. 25 dividido por 40, não. Coloca um 0 e a vírgula. 250 divide dá 6. 6 vezes 4 é 24. Quer dizer que dá 240. Tá? Porque 6 vezes 40, 240. Aqui sobra 0, aqui sobra 1, aqui sobra 0. Tá. 10 divide por 40? Não, coloca um 0. 100 divide por 40? Dá 2. 2 vezes 40, 80. 100 menos 80, sobra 20. Então, o y deu aqui, vai dar mais números, né? Mas deu 5,62. Então, essa é a estratégia, pessoal. Está tudo no vídeo. Eu não vou recapitular, porque o vídeo você pode voltar. Em sala de aula, eu sempre faço recapitulação do exercício. Eu acabo de fazer, aí depois eu vou lá e recapitulo, né? Mas que não precisa recapitular, porque tu tem todos os passos gravados, tá bom? É isso aí. Olha essa questão aqui. Essa questão agora, vamos lá. Muito fofinha, né? Nossa. Muito fácil, tá? Aqui para você achar o valor do x também. Mesma coisa, teorema de Tales. Vocês não devem desanimar, gente. Matemática, vamos para vocês, assim, ó. O que acontece? Ah, vou aprender matemática e tal, mas isso aí não vai servir na minha profissão. A Belinha entende o seguinte. Toda vez que você aprende alguma coisa, você está fortalecendo o seu cérebro. Se você pegar um peso todo dia, mesmo que você não goste de pegar aquele peso, os seus músculos ficam o quê? Fica forte. Às vezes o aluno não tem assim, tanta habilidade em matemática. Gente, não desista. Porque se você está aprendendo, se você se esforça para aprender, você cria caminhos neurais, você fortifica o seu cérebro. Tá bom? E matemática é muito importante para a vida. É raciocínio, né? Tá bom? Vamos lá. Então aqui, olha só o que eu faço. Ó, o de cima com o de cima. Então, esse ladinho aqui, ó, vale quanto? 3. E esse aqui, ó, esse lado vale x, esse lado vale 3. Tá bom? Vamos lá? Então fica, ó, 3
E o x, tá? Ó, 3 proporcional a x. E o 6, ó. Tá vendo que eu coloco sempre do mesmo lado, gente? Ó. Tá vendo? Sempre coloco do mesmo lado, né? Ó. 3, 6. Ó, 3 é proporcional a x. E o 6 proporcional a 10,5? Não, não é. Por quê? Porque, na verdade, toda essa reta verde vale 10,5. O que acontece aqui? Toda reta verde vale 10,5. Toda reta verde vale 10,5. E essa parte aqui já vale x. Quanto que sobra para o resto da reta? Ora, se essa parte vale x, quanto que sobra? Sobra o que tem que subtrair do x. Então, olha só. Fica assim, ó. 10,5 é o total. Menos o x, tá? Menos o x. Pronto, é o que sobra para cá. Tá bom? Então, você faz 10,5 menos x. Por quê? Porque tudo é 10,5. Então, se a parte de cima vale x, quanto que sobra para a parte aqui de baixo? Ora, o que sobra para a parte de baixo que eu vou subtrair do x. Então, 10,5 menos o x é o que vai sobrar aqui para baixo. Então, agora é só fazer regra de 3. Vamos lá? Tá. Então, fica. Regra de 3, né? Vamos lá. 3 vezes 10,5. Então, 3 vezes 10,5 é 31,5. Tá bom? Tá? Pega aqui, ó. Às vezes o aluno não consegue fazer as multiplicações, né? Fica de cabeça, né? Porque 3 vezes meio, não, e meio. Pois é, mas vamos lá, ó. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 1, 3, ó. Conta uma casinha, tá vendo? 31,5. Tá, menos. Agora, ó, esse 3 está multiplicando todo mundo aqui embaixo, gente, ó. Então, agora 3 vezes 10,5, agora 3 vezes quem? 3 vezes y. 3 vezes y, 3y. Igual, agora do outro lado. 6, y não, é x, desculpa. Estou colocando y aqui, ó. É x, né? Então, 3 vezes x, 3x. Agora do outro lado. 6 vezes x, 6x. O que faz agora? Letra para um lado e número para o outro. Então, 31,5 igual 6x. Esse 3 passa para o outro lado. Não é negativo? Ele passa o quê? Positivo. Tá? Então, fica mais 3x. Então, 31,5 é igual. 6 mais 3, 9x. Tem problema ali de estar do outro lado? Não, gente. O importante é que você tem que isolar a letra. Ó, x é igual. O 9 está com a letra? Já fica embaixo. 31 está com letra? Não. Então já fica o quê? Em cima. Tá bom? Aí, agora vamos fazer a divisão. 31,5 dividido por 9. 31,5 dividido por 9. O que eu faço? Aqui tem uma casa depois da vírgula. Pois é, então eu vou colocar um zero aqui para compensar essa casinha depois da vírgula. Aí eu tiro a vírgula. Tá bom, vamos lá. 315 dividido por 9 é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9 é 27. Por que eu sei que era 3? Porque eu sei que 3 vezes 9 é 27. E 4 vezes 9 é 36. Se eu colocasse um 4 aqui, ia dar 360, já ia passar. Por isso que eu não coloco, tá? 4, coloquei 3. Tá. 5 menos 0, 5. Aqui fica 2, aqui fica 11. 11 menos 7 é 4. E 2 menos 2 é 0. Bom, 3 dá... 45 dá para dividir? Não, né, gente? É resto, né? Então, você coloca um 0 e uma vírgula. 450 por 9 dá 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Sobra 0, 0. Então, a resposta aqui para o x é quanto? 3,5. Então, pessoal, veja só, nessa questão, não esqueça dessa parte, ó. Se você tem uma letra, o que sobra para o resto da reta é o total menos essa letra. Entendeu? Ó, o que sobra para a reta é o total, ou no caso, o total menos aquela letra. Não importa a reta, se você tem uma letra primeiro, o que sobra para outra reta, o segmento de reta que está sobrando é o total menos aquela letra. Vai sobrar aqui para o restante, tá bom? Bem dócil, né? Agora a última questão. Vamos lá. Então,
Veja bem. Apresentamos a seguir um esboço do mapa de uma região central de Xingozinho. A escala utilizada é 1 para 10.000. Expressa esse valor em metros. Gente, quer dizer que 1 centímetro ali vale 10.000 centímetros na verdade. Então vamos lá. Mesma regra, pessoal. Olha aqui, ó. O 5 está com quem? Está com x. Então, 5 está com quem? Com o x. Tá bom? Assim como o 3, ó, 5 está com o x. Assim como o 3 está com quem? Não tem ninguém aqui. Mas lembra que eu falei para você? O que sobra para a reta? Se você tem uma letra anterior, o que sobra para a reta é o valor total menos aquela letra. Ó. Então, tudo isso aqui ó, é 12. Se tudo é 12 e o x já ocupou um espaço, o que sobra para o restante? Se 12 menos esse x, vai sobrar aqui o restante. Vamos lá. Regra do chuveirinho. Mesma coisa. 5 vezes 12, 60. 5 vezes x menos 5x. Igual. 3 vezes x, 3x. Tá, esse 5 multiplica todo mundo que está aqui embaixo, pessoal. Não vai esquecer disso. Tá, então fica 60 é igual. 5 passa para o outro lado. Então fica 3x mais 5x. Então 60 é igual 3 mais 5, 8x, né? E isolo x. Quem está com letra fica embaixo. Quem está sem letra fica em cima. Então 60 dividido por 8 dá 7, né? 7 vezes 8, 56. Sobra 4. Não dá para dividir? 0, dá por 5. 5 vezes 8, 40. Sobra 0 no final. Então, o x vale quanto? 7,5. Tá bom? 7,5. Por valer 7,5, o que acontece? A escala é 1 para 10.000. Então, tem que transformar esse valor num valor da escala, né? Então, olha só. É só pegar esse valor 7,5 e multiplicar por 10.000. Então, aqui, 7,5 vezes 10.000. Então, 7,5 vezes 10.000. Como é que multiplica isso aqui por 10.000? Multiplica fácil, ó. Faz assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acrescento 4 zeros e multiplico 1 pelos valores. Ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E conto uma casa depois da vírgula. Que valor é esse aqui? 750, 00, né? Aqui, ó. 75 mil. Beleza. É a resposta? Ainda não. Por quê? Ele quer que transforme esse valor para o quê? Para metros. Como é que transforma esse valor para metros? É só dividir por 100. Corta 0 com esse 0, corta esse 0 com esse 0. Então, quanto que sobrou aqui a resposta? 750 o quê? 750 metros. Agora acabou, né? Bom, acabou? Pessoal, o que acontece aqui, né? Vocês têm aí todo o material, toda a revisão em sala de aula, né? Às vezes o aluno não faz pergunta, porque aí você não faz pergunta, o professor entende que ele entendeu. E também o fato, às vezes, assim, tem que estudar, tá bom? Não desanime, estuda. Já aconteceu comigo um monte de vezes, quando eu fiz a faculdade, ó, ficar 2, 3, 4 horas em um exercício. E não parecia não sair do lugar, tentando entender. Mas quando eu entendia também, né? Aí ficava na cabeça. Então, assim, não foi sempre, mas aconteceu algumas vezes isso aí. Agora, ficar meia hora no exercício, 10, 20 minutos, isso aí é a coisa mais comum, entendeu? Ficar algumas horas foi algumas vezes, né? Exercício difícil. Mas tem exercício que você fica aí meia hora, 10 minutos. Então, assim, você tentou fazer durante 10 minutos uma questão e não conseguiu? Não desista. É necessário, às vezes, mais tempo. Cada um tem o seu tempo para aprender. Alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar. Então, pai, mãe, responsável, se você está vendo esse vídeo com seu filho, por favor, passe essas questões a limpo, gente. Passe a limpo, porque se você passar as questões a limpo, você vai ter mais subsídio, né? Reescreva
os exercícios, reescreva as resoluções, tá bom? Então, aqui uma questão, foi uma revisão extremamente dócil, tá bom? Extremamente dócil, muito, muito fofinho, tá bom?